feito o contrário. Né? A prova dos normandos também, essa deixava todo mundo intrigado. A prova dos normandos, ele estava vendo exatamente a jihad, ou seja, o camarada dando a vida pela ideia. Okay. Pois é, mas é justamente essa colocação que eu estou fazendo, é que sempre as interpretações acontecem ex post facto, depois do fato, ou seja, se é profeta do passado e não profeta do futuro. Então, deixa eu senhor não tem alguma coisa tenho. que sinalize a primavera árabe? Vai ser uma primavera ou um outono, um pesadelo de outono? Na minha concepção, nos meus estudos, Nostradamus separa as guerras afro-árabes, que ele chama, na qual estão incluídas aí a questão até da primavera, entre aspas, que eu não gosto dessa palavra, primavera árabe, mas acho até que tem o dedo de Deus, viu, professor Paulo, nessa história aí, dos inimigos dos Estados Unidos, de repente assumirem o poder, mas assumindo com a democracia, de repente os contrários vão poder conviver. Bom, então tem aqui, deixa eu falar uma outra quadrinha para dar do futuro. Uma outra que deixava todo mundo intrigado. No ano de 1999, 7 meses depois, dos céus virá o grande rei do terror. Ele usa a palavra rei do terror, né? Como se fosse o reino do terror, que trará de volta o sentimento mundial de vingança. Olha que coisa impressionante, a revanche. Antes e depois, a guerra seguirá o seu curso. Hoje, todo mundo sabe, porque todo mundo fala, não, mas ele errou porque foi em 2001. Não, o que ele está querendo dizer é que depois do século XX, ou seja, no ano de 1999, 7 meses após, começa a virar o rei do terror, virar esse sentimento. Eu acho, essa é a minha interpretação, mas é muito fácil, claro, depois que acontece. Eu não consigo, infelizmente, professor Holanda, com todos os meus estudos, Nostradamus há 21 anos, eu não consigo prever nada. Agora, depois que acontece, eu digo, eu já sei onde é que está essa quadra. Agora, tem uma que é fantástica, e ele diz o seguinte, ele fala, Centúria 3, versículo 79, quadra 79, a ordem fatal e eterna do ciclo do mundo, ou seja, a ordem constituída, irá se transformar na ordem devida, que ele está dizendo o seguinte, aquilo que era vai ser diferente, vai virar o revés na ordem regular. Do Porto Fenício, ele quer significar os árabes, ou seja, as autocracias árabes, etc. O equilíbrio será rompido e a cidade será tomada juntamente com o inimigo. E ele, mais adiante, ele decreta que essa guerra contra o terror, esse mundo tomado por esse sentimento de antiterrorismo que fez o norte-americano abolisse o direito constitucional dele, vai durar 27 anos. Não sei lhe dizer se é 27 anos a partir do World Trade Center, em 1993, se é 27 anos a partir do ano 2000, do século XXI. Eu acho, apenas achismo, que 2026, 2027, esse sentimento mudará. Talvez até por causa da... E se acontecer isso, aí nós temos que dar razão mais uma vez para nós Nostradamus. Gente, você tem que fazer aqui o nosso segundo intervalo no programa, nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. No programa de hoje estamos falando sobre as consequências dos ataques terroristas do dia 11 de setembro aos Estados Unidos. José Aragão, uma pergunta. Eu quero, antes de tudo, parabenizar o alto nível do nosso debate. Não é? Então, para acrescentar, eu gostaria, Francisco, que você nos dissesse, quem pune o americano? Porque ele também comete muito terrorismo. Esse foi o primeiro bloco, aí ficou claro, a intervenção do professor Orlando, do professor Paulo. Eu quero dizer o seguinte, Rosane, olha, isso faz parte da natureza do homem. Então, o cientista político, me conteste, por favor, mas todos os regimes políticos, em todas as épocas, sejam eles teocracias ou não, como o Islã, por natureza, professor Paulo, é altamente teocrático. A Sharia é altamente política. Então, eles não conseguem enxergar. Eu até fiz, de brincadeira, uma tese de direito penal quando estava na universidade, na qual eu propunha um esquema de segurança pública baseada na Sharia.
camarada era reincidente, não tinha jeito, etc., corta a mão dele, ou corta a perna dele, a título de brincadeira, porque isso é coisa de universitário, né? E dá para ele um salário pela Previdência e ele não vai encher o saco de ninguém. Bom, então, claro que é mais ou menos assim, seria muito simplista. A sociedade árabe, as sociedades que têm esse fundo religioso imiscuídos na política, o problema foi que o norte-americano, que nunca pensou assim, de repente passou, por causa dessa modificação de cultura, desse sentimento antiterror que precisava ser instalado, fez um arcabouço jurídico diferente e se aproximou da sociedade iraniana. E era exatamente o que assistam Persépolis, que é um filmezinho de 1 hora e meia, e nós vamos ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Foi o que começou na sociedade iraniana, quando os ayatollahs tomaram poder. Então, hoje, qualquer americano admite que o Estado intervenha na sua vida particular. Ora, os Estados Unidos sempre foi considerado, sempre se considerou, o que é pior, o xerife do mundo. Num outro programa de debates que nós tivemos aqui, o Marcelo me fez uma pergunta sobre a Líbia, depois eu assisti um outro programa que o professor Orlando falou também, ele corroborou praticamente tudo que eu tinha falado antes. A Líbia vai ser diferente, e se não for com a ajuda do mundo, né, a ideia naquele dia era o seguinte: poxa, a ONU excluiu os líbios. Eu falei, esse é o primeiro passo jurídico, Marcelo, para que eles possam ajudar, e só com a ajuda deles vão conseguir tirar o Gaddafi da... Lembra isso, Marcelo? Uhum. Muito bem. Então, na prática, o que nós podemos responder para a sua pergunta? Sempre haverão mecanismos institucionais, porque o direito, Josane, você fez faculdade de Direito, ele apenas é uma moldura para enquadrar o poder, é uma tentativa de enquadrar o poder, mas o poder está sempre à frente do direito. Então, só Deus é que poderá punir, e é exatamente por isso que, às vezes, para não ficar desacorçoado, me recorro de Nostradamus e de outros profetas, porque só Deus, e o que eu vejo no futuro é uma coisa muito interessante, ou seja, ele não é o profeta do caos, ele apenas, eu contei, são 1.260 guerras que ele descreve, do período que vai de 1550 até 2769. Olha a boa notícia, gente. Nostradamus vai até o século 28. Porque ele tem uma passagem lá numa centúria dele em que ele fala exatamente isso. A centúria... Ele fala que tem uma conjunção astral que só os astrólogos dizem que só ocorrerá em 2720. Ele escreve um conflito que só... Então, pelo menos até o século 28 vai a coisa. Pelo menos ano que vem, então, o ano não acaba. Tranquilamente. E mais, anotem, 2026, 2027 é que muda esse sentimento que hoje permeia a sociedade norte-americana. E que eu falei, e agora tive o prazer de ver uma norte-americana dizer: o Bin Laden venceu, porque ele conseguiu virar de ponta cabeça aquela cultura norte-americana. Por gentileza, pedi para o Orlando fazer essa pergunta no nosso próximo bloco aqui no programa. Vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Desculpe, gente. Retornamos com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. No programa de hoje debatemos as consequências. O dia 11 de setembro, há 10 anos atrás, os Estados Unidos sofriam os maiores atentados terroristas da história. Professor Orlando Mira de Carvalho Júnior tem uma pergunta. Sem dúvida. Professor Paulo, eu gostaria de fazer uma consideração aqui para enfocar uma pergunta. Das consequências desastrosas, né, a resposta da administração Bush ao 11 de setembro, a invasão do Iraque é uma das mais comentadas, né? Basta dizer que esse ex-assessor dele, o Richard Clarke, ele tem um comentário muito interessante no livro que ele escreveu sobre o assunto, dizendo que o seguinte: a invasão do Iraque foi como se, depois de Pearl Harbor, nós resolvêssemos invadir o México e não o Japão. Quer dizer, algo completamente despropositado e fora de razão, etc. Agora, eu gostaria de saber o seguinte: paralelamente com esse erro dramático que já é conhecido, o que é que você me fala da construção da metáfora guerra? Porque isso é uma construção midiática. Você tem guerra ao terror, você tem guerra às drogas, você tem guerra à corrupção. Essa metáfora da guerra, ela é apropriada para defender o povo americano? Depois, por outro lado, nós estávamos comentando aqui no intervalo,
a militarização do cotidiano dos Estados Unidos. Tudo, em todo lugar, essa vigilância é uma vigilância excessiva e, segundo muitos analistas, ineficiente, porque as possibilidades que se tem com as novas tecnologias de encontrar, por exemplo, encanamento de gás, explodir o encanamento de gás, ou restos atômicos, quer dizer, é impossível você segurar todas as possibilidades de um novo atentado. Então, a metáfora da guerra, tendo como consequência o que os analistas estão chamando hoje a disfuncionalidade da democracia americana. A democracia americana sempre se pautou por um centrismo. Você tinha um embate dos radicais, hoje esse centrismo desapareceu. Você tem um fundamentalismo do Tea Party, da direita, e os democratas, o Obama, tentando equilibrar-se. Você tem um partido que aposta no pior. O exemplo você tem agora nessa questão da dívida americana. Como é que você vê isso, sobretudo do ponto de vista midiático dessa construção na metáfora da guerra? Que foi, inclusive, uma estratégia de campanha do Bush, ou seja, grande parte da direita mais rançosa, midiática, inclusive Fox News, para dar um exemplo, que faz algo parecido com jornalismo, muito claramente focado em interesses de uma visão de mundo muito restrita do ponto de vista ideológico, criava um estado de ânimo permanente de preocupação com uma indicação diária do nível de possibilidade de que houvesse um atentado terrorista naquele dia. Isso se acentuou na reta final da campanha, o que facilitou, inclusive, a vida do George Bush. Claramente, o que está em jogo é isso. Por favor, todas as análises que a gente faz aqui, com algum nível de criticidade nos Estados Unidos, talvez sejam para contrabalançar uma cobertura que tem sido feita nos últimos dias, muito rasa, muito pouco afeita à complexidade do fenômeno. Mas longe de ter uma visão anti-americana, pelo contrário. Sem dúvida. Acho que é altamente salutar imaginar que os Estados Unidos têm muito a oferecer do ponto de vista disso que você comenta, de uma democracia que admitia fortemente a tolerância, de um país que, do ponto de vista religioso, também historicamente teve um acolhimento à diversidade. Ou seja, a ideia da diversidade, da pluralidade, são boas heranças americanas. Portanto, o que eu torço é para que essas heranças não só não se percam nos Estados Unidos, como isso sim passe a ser capaz de fazer valer em outros lugares do mundo a ideia de que a diversidade é algo perfeitamente capaz de produzir consenso. Só para ficar no caso do mundo islâmico, há perfeitas indicações, em muitos casos, de que há democracias capazes de conviver com o islamismo. Os exemplos são infinitos, né? Turquia. Hoje é um partido islâmico que está no poder na Turquia. A própria Argélia. Um país absolutamente democrático, aberto à possibilidade da inserção internacional com respeito à diversidade. A Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, 200 milhões de pessoas, é um país com profunda possibilidade de um Islã moderado, capaz de dialogar com os outros. Ou seja, o que eu quero dizer, portanto, é que o grande efeito perverso desse processo do 11 de setembro e das consequências que ele produziu no endurecimento dos falcões da direita norte-americana seja exatamente tolher essa imensa capacidade de tolerar a diversidade, de conviver com ela. E a metáfora da guerra ilustra isso. Ou seja, a metáfora da guerra não supõe que haja a possibilidade da convivência, supõe a necessidade da aniquilação do adversário. Eu até queria completar, a gente vive num mundo multiculturalista hoje que, por exemplo, os negros reivindicam os seus direitos, né, os árabes, os islâmicos, enfim. E isso vai na contramão, né, nesse sentido, né, Paulo, dessas políticas multiculturais. Exato. Há bons sinais do governo Obama no sentido de revalorizar a presença americana nos fóruns multilaterais. Há avanços em relação ao governo Bush no sentido de não tomar decisões de ataques preventivos sem que isso esteja embasado em alguns consensos mínimos das instituições capazes de prover alguma legitimidade a ações no campo internacional. Portanto, eu não acho que o governo Obama seja vítima do mesmo tipo de furor ideológico irrefletido do governo Bush, o que não quer dizer que não haja profundos problemas, porque há uma forte tendência da opinião pública norte-americana saudosa disso, saudosa dos falcões, saudosa de uma postura de guerra e não de uma postura de diálogo. Tomara que os Estados Unidos, o mundo islâmico e todos possam perceber a vantagem do diálogo sobre a guerra, possam perceber como que a diversidade e a pluralidade são perfeitamente capazes de conviver com respeito e a tolerância e a capacidade de produzir consensos mínimos a partir dos dissensos. Eu queria aproveitar então e perguntar, estamos quase no final do programa, Francisco, Paulo, até mesmo Orlando que viveu, quando se falam que esse fato do 11 de setembro foi inventado, como vocês reagem a isso? Nos Estados Unidos, uma das indústrias mais
mais lucrativas é justamente a indústria que se chama da conspiracy theory, da teoria conspiratória. Você tem, na época em que eu vivi lá, a grande teoria conspiratória era dos black helicopters, dos helicópteros negros da ONU que estava para invadir o estado de Michigan, no norte. E eu fiquei surpreso em ver que as pessoas que propagavam